Oi, gente. Esperando o pessoal entrar. Ai, gente, tô ansiosa. Tem alguém ansioso aí? Eu. Oi? Tô esperando o pessoal entrar. Tá bom. Só mais um minutinho que tá entrando aqui. O áudio tá ok? A imagem também tá ok? Ok. Daí também? Uhum. Cheguei, Nayara. Acho que eu já posso falar boa noite agora, né? Pra ir passando a ansiedade, né? Boa noite, povo bonito. Deixa eu ver se tem gente bonita aqui. Ó, minha prima, outra prima, minha mãe, minha cunhada. Só tem gente bonita nessa live. É tudo da A família família. toda. Tô brincando, tem muita gente ali, ó. Tem gente da igreja. Oi, Cileida. Ó, tia, tá vendo? Mãe, olha lá. Só tem gente bonita nessa live. Bora começar então? Vamos falar? Bora. Então tá. Boa noite de novo, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aí com vocês desse assunto, né? Que é um assunto que acho que todo mundo tem ansiedade, né? Não existe ninguém que não tenha ansiedade. E é isso que nós precisamos entender, né? O que é a tal da ansiedade, né? Isso que a gente vai conversar um pouquinho. Então, para quem está aí e não me conhece ainda, eu sou Daniele Carvalho, eu sou graduada em fisioterapia e graduada em educação física e sou especialista em uma área da fisioterapia que é a osteopatia e a terapia manual, né? E também sou mãe de três crianças, três meninas lindas, sou esposa, sou filha e sou irmã da Tainá. E eu gostaria que a Tainá também pudesse se apresentar, dizer quem é você, Tainá. Boa noite, gente. Como a Daniele, né, já me apresentou, eu sou irmã dela e estou aqui muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. E eu espero de coração poder contribuir de alguma forma com vocês nessa noite. Meu nome é Tainá Carvalho, sou esposa do Gabriel Buiati e mãe da Marina e do Miguel. Marina de 3 aninhos e o Miguel que está aqui mexendo na minha barriga. Agora, ó, tô com a impressão que ele tá querendo nascer. Não, calma aí que ainda falta um Mas tempinho. já falei para ele que ele não precisa ter ansiedade, porque tudo tem seu tempo e a sua hora, né? É isso mesmo. Tenho 31 anos e sou graduada em administração de empresas e tenho a pós-graduação em andamento, né, na gestão de pessoas com coaching. Sou master coaching e sou muito curiosa e estudiosa em tudo que é relacionado à terapia comportamental, né, ao desenvolvimento do autoconhecimento. Muito bom.
Então, pessoal, nosso tema de hoje é ansiedade te incomoda? A gente precisa entender primeiro o que é ansiedade, né? E eu quero explicar isso para vocês antes da gente começar. Primeira coisa, a ansiedade, ela não é um sentimento e nem uma emoção específica. Ela é um conjunto de emoções que geram uma sensação e um sentimento ao qual a gente dá o nome de ansiedade. Por isso, existem vários níveis, né, de ansiedade. E essa ansiedade, ela pode vir derivada de vários sentimentos primitivos diferentes, como o medo, né, como a tristeza, como a raiva e também como a alegria, né? Então, assim, a ansiedade é ruim? Ansiedade não é ruim. Ansiedade é bom, é importante para o ser humano, é importante para a nossa sobrevivência, né? Você pode estar ansioso, por exemplo, por uma viagem que você vai fazer, né? Você pode estar ansioso por um projeto que você tem que acabar. E essa ansiedade, ela te move, ela te faz terminar, ela te faz organizar as malas para viajar, ela te faz preparar essa viagem, ela te faz terminar o seu projeto, né? Então, a ansiedade é algo bom. Aí é que tá. Por isso, nosso tema é: ansiedade te incomoda? Porque se você respondeu sim, aí existe uma questão, né? Porque a ansiedade só incomoda a gente quando ela tá passada, quando ela não está equilibrada, né? Então, é isso que nós vamos conversar um pouquinho. Quando chega nesse momento que a ansiedade incomoda. Primeira coisa que a gente precisa entender também com relação à ansiedade é que todo sentimento, toda emoção que a gente tem, isso gera repercussões no nosso corpo físico. Porque nós não somos feitos só dessa matéria que é esse corpo físico. O ser humano, ele tem uma mente, né? Ele tem as emoções, ele tem energia, né? Tudo para funcionar no nosso corpo precisa de energia. E a gente também tem uma alma, né? Tem essa parte que a gente considera a parte espiritual do ser humano. Então, não tem como falar de ser humano e nem falar de ansiedade sem entender isso, que nós somos um ser integral, né? Que está tudo relacionado, uma coisa está relacionada com a outra. Então, quando eu tenho sentimentos de ansiedade, vamos falar de um grau básico, quando tem essa mistura de emoções que me geram um sentimento de ansiedade, normalmente eu estou com uma função no meu organismo que é chamada de simpaticotonia. Ou seja, o nosso corpo ele tem uma autorregulagem, que é um sistema autonômico, ele acontece sem a gente perceber, que é o parasimpático e o sistema simpático. Então, o nosso corpo ele responde frente às coisas que a gente tem no nosso dia a dia para nos proteger. O ser humano precisa de sobreviver, precisa de proliferar, né? Quando a gente aprende lá na biologia, a gente não aprende que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. É mais ou menos assim. Então, o ser humano precisa de passar por isso. E devido a isso, biologicamente, o nosso corpo reage. Então, quando a gente tem uma ansiedade, então eu vou contar para vocês, por exemplo, um bicho, um animal. Olha só, um bichinho, ele tá lá feliz andando lá na selva, tranquilo. De repente, ele percebe, ele vê o predador dele, o outro bicho que pode matar ele, que tá ameaçando a sobrevivência dele. Ele pode não ver, ele pode sentir, ele pode usar outros sentidos para perceber que esse bichinho, que existe um predador, certo? Então, o que acontece com ele naquele momento que ele percebe que a sobrevivência dele está ameaçada? O corpo físico deles não é cognitivo. O bicho não tem o pensamento que a gente tem. Então, o que acontece com o corpo dele? Ele entra no que a gente chama de simpaticotonia. E o que é essa simpaticotonia? Aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a frequência respiratória e vai mais sangue para os músculos, para as extremidades. Por que vai mais sangue para o músculo? Porque se você está ameaçado, você concorda que você precisa lutar ou fugir? Você precisa lutar ou fugir daquele predador. Então, o seu corpo todo fica preparado para isso, para lutar ou fugir. E aí, o que acontece com as nossas vísceras, né? O intestino, o estômago, fica lento.
devagar, porque não precisa de sangue agora para digerir nada, você precisa ficar preparado para correr. Então, falta sangue, né? Falta movimentação do sistema digestivo e vai tudo, essa movimentação toda para as nossas extremidades, para os nossos músculos. Por isso que aumenta a frequência cardíaca, por isso que a pessoa fala assim, tô ansiosa, me deu batedeira, né? Dá aquela coisa no coração. E é por isso que às vezes também a pessoa sente que a respiração tá ofegante, né? É porque isso acontece para a nossa sobrevivência. Só que o ser humano, ele tem um probleminha, uma diferencinha lá dos bichinhos. O bichinho, ele percebe a real ameaça. Ele sente que tem um predador ali e é real. E o ser humano tem uma coisa que chama imaginação. Então, o que acontece com a gente? A gente imagina que tem um ladrão na nossa casa, e o que acontece? Bate coração acelerado, a respiração fica ofegante, né? Tudo se transforma no nosso corpo. Só que na hora você percebe que não tem o ladrão, o que acontece com você? Relaxa. E aí você relaxa, seu corpo começa a se reorganizar. E aí existe o outro sistema, que é o parasimpático, que vai reorganizar as nossas funções. É um sistema de reorganização, de reequilíbrio. Então, esse parasimpático e simpático, ele tem que acontecer o tempo inteiro. Quando eu estou no nível patológico, quando eu estou no simpático praticamente todos os dias, porque todos os dias para mim é uma ameaça. O meu emprego é uma ameaça, na minha crença, porque eu não quero ir trabalhar, porque aquele emprego pode me causar um problema. O meu marido é uma ameaça, porque o meu marido, às vezes, o jeito que ele fala comigo, o jeito que ele me olha, aquilo lá para mim já é um problema, é uma ameaça, eu sinto medo dele, ou eu não tô bem com ele. Cuidar do filho é uma ameaça. Eu vejo aquele filho lá, aquele bebê ou aquela criança e falo, o que eu tenho que fazer com isso? O que eu vou fazer? Como é que eu educo? Não sei fazer isso. É uma ameaça. Então, a nossa imaginação, baseada nas nossas crenças, nas coisas que a gente viveu, na nossa formação, desde que a gente tá lá, igual o Miguel, lá no útero da mãe, né, o bebezinho, tudo que a gente viveu, a gente vai sendo formada a partir disso. E aí, de acordo com essas crenças, às vezes a gente fica o tempo inteiro se sentindo ameaçado. E aí que é o problema, porque aí a gente entra num nível que incomoda, que é um nível patológico. E às vezes a gente tem esses sintomas físicos e essa sensação esquisita e ruim física o tempo inteiro. Certo? Então agora, assim, que a gente já entendeu um pouquinho, né, de como que funciona, eu queria pedir a Tainá para poder contar pra gente, porque ela passou por um nível que a gente considera patológico de ansiedade, que teve um diagnóstico clínico com o nome de uma doença. Porque a ansiedade, você pode ser só crise de ansiedade, pode ser síndrome do pânico, pode ser a depressão, e tudo isso tem relação com a ansiedade. Então, são vários diagnósticos clínicos que o médico, geralmente, ou o psiquiatra, o psiquiatra normalmente é que vai avaliar, ou o neuro, e vai colocar todo mundo dentro de um nome, né? Que vai, com quantidade de sintomas que a pessoa tem, coloca dentro de um nome que a gente chama de diagnóstico. E como a Tainá teve um diagnóstico, queria que ela contasse pra gente um pouquinho, né? Sobre a sua história aí com esse diagnóstico de ansiedade e como que você melhorou, o que que você descobriu com isso. Inclusive, até quando você começou a falar, tivemos uma pergunta aí, né? Como lidar quando a ansiedade já gera crises, né? E a crise mais comum da ansiedade são as crises de pânico, que foi o que eu tive. Então, há mais ou menos uns 8 anos atrás, se eu não me engano, eu me peguei diante de uma situação assim que eu nunca imaginava na minha vida, né? Porque jovem, tinha acabado de me formar da faculdade, tinha montado uma empresa e de repente, do nada, que a gente sempre acha que é do nada, eu comecei a perder o controle da minha mente. Eu começava a sentir esses sintomas que você explicou aí, eu sentia tudo. Então, era o coração acelerado, era a respiração ofegante, as minhas mãos suavam muito. E além desses sintomas, né, que você citou aí, que são comuns para quem está com crise de ansiedade, eu dava muita ânsia de vômito. Então, todas as vezes que me dava a crise, eu tinha também ânsia de vômito. E era um medo de algo para mim desconhecido. Era algo assim que eu não sabia explicar. Não, na verdade, não tinha explicação. Então,
eu ia tomar banho, eu não conseguia tomar banho de porta fechada, porque eu tinha medo de passar mal lá dentro e morrer e ninguém ver. É porque a mente começava também a imaginar só coisa ruim. Eu tinha medo de pegar o carro, minha mente já imaginava. Eu pegando o carro, eu capotando o carro, acontecendo o problema, minha mãe desesperada, meu pai chorando, sabe? Eu já imaginava a cena. E eu não conseguia ter o controle de segurar essa cena na minha cabeça. Para mim, quando eu imaginava, eu já sentia que era real. Uma outra Aí, coisa. Ah, deixa eu só te falar isso aí. Quando a gente imagina, a gente já sente que é real, porque o nosso cérebro ele não reconhece a diferença entre a realidade e a imaginação. E é por isso que a maioria dos tratamentos acontece através dos processos imaginativos, né? A psicologia usa muito disso também. Então, se uhum, você imaginava, o seu corpo já entendia aquilo como real, que essa é como a nossa real. diferença do bicho, né? Do animal. Uhum, exatamente. E a principal, eu lembro que a principal dificuldade que eu tinha era em comer. Então eu tinha crises de ansiedade a hora que eu pensava que eu tinha que comer. Já estava chegando a hora de comer, já estava ficando com fome, e aí eu começava a dar ânsia de vômito, e aí eu tremia, e aí eu ficava assim, o meu corpo totalmente descontrolado. E a princípio eu não entendi o porquê desses sintomas, né? Mas como você falou, eu acho que tudo que acontece com a gente de sintoma é um sinal para que a gente vá mais a fundo para entender. Então, o primeiro, né, que eu observo é o sintoma no corpo, é quando isso já me incomoda no corpo, né? E aí depois eu começo a ir mais a fundo para conseguir compreender de fato o que está acontecendo comigo. Então, cheguei aí na psicóloga e também conheci o tratamento da osteopatia, né? Que é o que você faz a formação. Na época eu me tratei até com o Dr. Dean, que era o seu professor na época. E eu comecei lá a entender e a perceber algumas coisas em relação a mim, ao meu comportamento e o porquê que eu tinha essas reações físicas no meu corpo. Então, o que que eu entendi, né, lá no início, o que que eu comecei a compreender que aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade de falar não para as pessoas. E eu tinha pavor em decepcionar. Eu não queria decepcionar ninguém, eu queria ser a pessoa perfeita, sabe? A filha perfeita. Na época eu não era casada ainda, mas eu queria ser aquela pessoa ideal, que todo mundo olha e admira. Então, sempre que alguém me pedia alguma coisa, eu dizia sim, não conseguia dizer não, não conseguia desagradar. E por não conseguir falar o que eu realmente achava, e por querer sempre ser aquela pessoa certinha, né? O que que acontecia? O meu corpo precisou me barrar, né? A primeira coisa que ele quis me dizer foi o seguinte: você não tem o controle de tudo. Você não consegue dominar tudo que vai acontecer. Então, existem algumas coisas que estão fora do seu controle. E que às vezes você vai desagradar, às vezes você vai decepcionar, mesmo sem ser a sua intenção. Então, como que eu percebi isso? Né? Através da questão de observar que o meu problema maior era a ânsia de vômito. E aí eu fui entendendo que a ânsia de vômito na garganta tem a ver com a questão de não falar, né? De não verbalizar aquilo que você está sentindo. Então, quando eu não queria falar não, para não desagradar, meu corpo me dava algum problema, eu ficava doente, eu dava o pânico. Por quê? Porque aí todo mundo ia entender, não, a Tainá não foi em tal evento, a Tainá não foi à missa no domingo, a Tainá não comeu agora, nesse momento. Não é porque ela não quis comer, não é porque ela não quis ir na missa, é porque ela estava passando mal. Então era como se fosse uma desculpa, só que era uma desculpa que não era uma mentira, né? O meu corpo realmente passava mal. E aí, quando eu comecei a perceber que eu não precisava de passar mal, que eu simplesmente podia falar que eu não queria. E se a pessoa entendesse, ok, mas se a pessoa também não entendesse, estava tudo bem, né? Que eu não tinha que agradar o tempo todo, foi quando eu comecei a melhorar. Graças a Deus eu não precisei, né?
E graças a todos esses tratamentos aí que eu fiz alternativos, essas abordagens que eu sou encantada, eu não precisei de tomar nenhum remédio para conseguir me curar da síndrome do pânico. Coisas que eu vejo que muita gente, às vezes, infelizmente, precisa, né? No meu caso, eu consegui, através dessas técnicas de autoconhecimento, me entender e me modificar o meu comportamento e dessa forma eu fui conseguindo, né? Melhorar e entender esses poréns aí da ansiedade. Então, uma primeira parte foi isso, de pensar que eu não precisava desagradar, que eu podia dizer não. Mas isso era uma coisa que no início as pessoas me falavam isso. O próprio osteopata falava para mim, né, que eu podia falar que não e tal. Só que era uma coisa que era difícil. Então, parece que não adiantava as pessoas falar para mim assim, você pode falar, você pode desagradar. Internamente, eu tinha uma necessidade de agradar. Lá no fundo, inconscientemente, eu tinha essa necessidade. E por mais que eu tentasse mentalmente entender que as situações não estavam acontecendo de verdade, que eu não precisava ter aquele medo, aquela ansiedade, que eu podia verbalizar, lá no fundo eu não conseguia. E eu acho que talvez pode acontecer isso com muitas pessoas, né? Eu lembro também que até os familiares, assim, eles falavam, não, mas é porque você tem que rezar, né? Pede a Deus, vai na missa, vai na igreja. E eu não dava conta. Eu não dava conta, porque na verdade o meu problema não era esse, né? Não era mental. Meu problema estava mais a fundo. E aí vai entrar na parte que você falou que não era para falar, né? Não era para falar mal de você, mas eu vou falar. Vai contar aqui meus podres, não pode. Vou contar. Através, né, desse período, eu também conheci o coaching e eu fiz participei de alguns cursos e de algumas dinâmicas que me permitiram ir mais a fundo nesse autoconhecimento e entender por que que eu tinha essa necessidade de ser sempre obediente, de sempre agradar. E eu esqueci de contar que eu dei a síndrome do pânico logo após eu quebrar uma empresa. Então eu tinha acabado de me formar e eu já tinha uma empresa, né, que chama Batata Cone, e eu tinha criado uma outra empresa que era uma de açaí. E aí, para criar essa outra empresa, eu precisei pegar um empréstimo no banco. Eu peguei no nome da empresa, peguei no nome do meu pai. E meu pai ainda me avisou que não, né, que geralmente a gente tinha que abrir uma empresa tendo dinheiro, não pegando empréstimo, mas eu estava muito acreditando que ia dar certo. E primeira vez que eu quis pôr minha vontade, né, acima dos conselhos dele. E eu peguei o empréstimo e abri a empresa. Em 3 meses a empresa quebrou, né, não deu lucro, não vendeu nada e a gente teve que vender a empresa e ficamos com a dívida. Que ia ser acho que por mais uns 2 ou 3 anos. Então, eu tinha decepcionado meu pai naquilo que ele mais, assim, aquilo que ele mais ensina pra gente, que era a parte financeira, de ter controle e tudo mais. E aí eu fiquei com essa dívida e foi quando depois, logo em seguida, eu dei as crises de ansiedade. E aí eu entendi, em uma dessas dinâmicas, que o meu maior medo era desapontar os meus pais, ou era dar trabalho para os meus pais. E aí eu fui perceber que eu tinha esse problema, por quê? Porque a minha querida irmã, a doutora Daniele, ela veio antes de mim, ela é mais velha do que eu, né? E quando ela nasceu, ela dava muito trabalho para os meus pais. Ela chorou até os 3 anos de idade, né? A gente É não mentira, viu, sogro? Acredita não, era verdade. tranquilinha. A minha mãe conta que ela chorava de noite, que não sabia o que ela tinha e que tentou de tudo e nada, ia nos médicos e nada resolvia. E como ela chorava muito, ela dava muito trabalho, até os 3 anos, justamente quando a minha mãe engravidou de mim. Então eu entendi que lá no ventre da minha mãe, quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, por mais que ela fala, né, que eu fui muito amada, muito querida, mas ela teve aquele medo. Nossa, agora que a Dani parou de chorar, agora que a gente conseguiu regularizar que eu ia ter paz,
vai vir outra filha. Então eu fiquei com aquela sensação de não poder ter de não poder dar trabalho, né? E a Dani, desde criança também, mesmo depois que eu nasci e tudo, ela sempre foi muito de dar trabalho. Então ela sumia, né, lá para os vizinhos afora, minha mãe não sabia cadê ela. Ela dava trabalho com o namorado, né? Escolhia um povo difícil. E, enfim, ela sempre fez coisas e eu, como a filha mais nova, ficava vendo aquilo lá e eu via as reações do meu pai e da minha mãe. E eu vi meu pai chorar uma vez por conta de uma coisa que ela fez, que eu não vou dedurar aqui, mas enfim. Ainda bem, né? Já tá demais já. Eu peguei pra mim que eu tinha que ser a filha certinha, que eu não podia decepcionar, que eu não podia errar, porque eu nasci para ser diferente dela, eu nasci para compensar isso que ela estava dando no meu entendimento, né, ali de bebezinho, de criança, no meu entendimento que eu tinha que ser a pessoa certinha da família para os meus pais terem essa compensação, né? Então, isso foi o que aconteceu comigo e quando eu participei de uma dinâmica dentro do coaching, né? Depois de já ter feito algumas sessões de terapia, de já ter entendido a questão do pânico, de já ter feito também a parte da osteopatia, em uma dinâmica dessas do coach, eu consegui compreender de fato da onde vinha essa sensação de não poder errar, de não poder decepcionar. E do porquê que quando eu decepcionei, eu entrei em pânico. Porque aí eu não mais podia fugir, como a Dani falou, né? Que os animais sentem a ansiedade, ali, o medo, ele quer ou fugir, e aí o corpo dele dispara adrenalina para ele ter capacidade de fugir, ou então ele quer enfrentar. Então ele se sente capaz e forte e ele enfrenta. E eu, naquele momento que eu decepcionei os meus pais, eu pensei assim, gente, eu não tenho como fugir disso, porque todo mundo já viu, todo mundo viu que eu quebrei a empresa, que eu não dei conta, que eu tô com a dívida, né? E também não me sentia forte para encarar a situação. Eu não podia encarar essa decepção. E aí entrei em pânico, né? E aí foi quando eu realmente descontrolei. Depois que eu entendi isso tudo, que é um processo, não é algo que, igual, se alguém aí está passando por esse problema de pânico, né, ou crises de ansiedade, não é de uma hora para outra que a gente descobre. Mas quando a gente entende que o problema não é só sintomático, eu entendo que só tomar o remédio não vai resolver o meu problema. Eu preciso de fato ir lá na origem, lá na causa. E aí 50% da cura já é ter descoberto isso, né? E os outros 50% aí é tomada de decisão e mudança de comportamento. É começar a exercitar, falar não, é começar a decepcionar e ver que mesmo decepcionando, o amor deles é incondicional por mim, eles continuam me amando, independente se eu estou dando trabalho ou se eu estou sendo a filha boazinha. E ao perceber também que isso também era um peso para a Dani, né? Como irmã, como eu era a filha boazinha, achando que eu estava ajudando ela, compensando o trabalho que ela dava. Mas para ela também era um peso, né? De que ela era a filha doidona, errada, e eu era a filha boazinha. Então, quando eu consegui compreender isso tudo, nossa, eu respirei. E aí eu consegui mudar de comportamento. E isso tranquilizou a minha mente. E eu tava Mais ou doida menos pra ter uma isso. irmã Tava doida pra ter uma irmã pra fazer a bagunça comigo. Aí, se eu não fez, eu tive que arrumar umas amigas, que inclusive tá aí. Eu tô vendo as Tá rindo de tudo mim aí, aí, ó. é. Tá tudo aí. A Silvia comentou aqui, Tainá, que né, você, como segunda filha, tomou o lugar da primeira, a Silvia Helena, nossa obstetra, linda. É. Então, isso a constelação fala hoje pra gente, né? Existe uma abordagem terapêutica que é a constelação familiar. E a gente tem um pouco de estudo nessa área também. A gente até utiliza essa filosofia da constelação dentro dos nossos trabalhos, né? E teve alguém que perguntou também o que você fez. Você já falou de tudo, mas acho que era bom você
dar uma resumida assim só nas terapias que você fez, porque uma pessoa ali falou que não queria entender o que você fez para elas tentarem procurar também algo, né? Ah, sim. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu procurei o psicólogo, né? Que é o tradicional. E eu dei a crise de pânico. A primeira vez que eu fui na psicóloga, esse primeiro pânico, a psicóloga me ajudou muito. Eu consegui compreender várias coisas e ia conter a minha mente. Só que aí passou alguns meses, a crise voltou e voltou mais forte. E aí a médica, a psicóloga, ela me falava que eu tinha que enfrentar os meus medos, né? Porque eu tinha medo. Eu lembro muito claramente de um dia que o meu namorado ia fazer aniversário. Ele era um namorado recente, que hoje é o meu marido. E a minha tia ia fazer uma feijoada na casa dele. E só de eu pensar que eu tinha que ir nesse aniversário, me dava pânico. E aí a psicóloga tentou mentalizar comigo, eu indo, e eu feliz, porque eu só imaginava eu lá e tendo que sair, dando ânsia de vômito, e todo mundo vendo e todo mundo preocupado. E ela tentou mentalizar comigo, né, para que eu fosse nesse aniversário, imaginasse eu lá feliz e bem. Ela queria que eu enfrentasse, e eu tava querendo fugir. E aí, quando eu fiz essa associação de tentar forçar minha mente, eu não conseguia e começou a me fazer mais mal, de não conseguir controlar minha mente. Aí eu resolvi deixar de ir na psicóloga. E aí eu tava já fazendo a osteopatia, né, que me ajudava muito com sintomas, porque o Dr. Dean me explicou que eu tinha um nervo vago, é isso, Dani, chama nervo vago, que sai atrás da orelha aqui, e ele estava alterado. E quando ele mexia, fazia a osteopatia dele lá, o nervo voltava para o lugar. E aí eu conseguia não ter os sintomas, né? Que era, não ficava com o coração acelerado e tal, eu conseguia controlar melhor. E ele também me ajudou muito nessa questão de verbalizar, de falar que eu não, quando eu não queria, que era só falar. Ele me ajudou muito nessa questão da parte emocional, né? De pensar que a ansiedade era medo de algo que eu achava que podia acontecer. E, na verdade, podia acontecer, era 50% de chance de acontecer, mas tinha 50% de chance de não acontecer. Então, a osteopatia, tanto a parte mecânica que ele fazia, quanto essas questões emocionais, me ajudavam muito. E além disso, eu fiz o coaching, né? Que eu fiz o curso, fui fazendo todas as etapas do coaching, por isso hoje eu sou Master Coaching, que foram essas dinâmicas que me levaram mais a fundo nesse entendimento do autoconhecimento. E uma coisa que me ajudou muito, que é mais acessível aí a todo mundo, foi a yoga. Eu comecei a ter aulas de yoga na minha casa e essas aulas de yoga me ajudavam a ter a aceitação do momento que eu estava passando. A aceitação que eu não tinha o controle da minha mente, a aceitação de que ia acontecer o que tivesse que acontecer, de que estava tudo bem, sabe? Aí, com as técnicas de respiração, da yoga e a filosofia da yoga foi assim, foram fundamentais, né? Mas foi todo um processo. Foram assim, eu consegui conter as crises, mas eu acho que eu voltei a trabalhar mesmo, a sair, quase que um ano depois. E aí eu casei nesse processo, quando eu tava já melhor, eu fiquei noiva, marquei o casamento, casei, fiquei com medo de passar mal lá no dia, mas consegui não passar mal. Mas mesmo assim ainda tinha problema com comer. Então a gente, né, fez a lua de mel lá em Gramado, aquelas comidas deliciosas, aqueles lugares maravilhosos para ver, a gente só ficava quieto dentro do hotel. Eu quase não conseguia comer, porque se eu comesse e sentisse que eu estava cheia, parece que me voltava as crises. Então, só para dizer, né, o que eu fui fazendo e que foi todo um processo. E até hoje eu ainda participo de processos terapêuticos, ainda continuo, né, estudando essas questões dos florais, da constelação familiar, sabe? Tudo isso é uma construção que cada vez você vai se entendendo mais, você vai conseguindo controlar melhor. Então, a osteopatia, a Daiane está aqui, né, que é osteopata da nossa equipe. Ela é lá de Tuitaba, tá aí ajudando a gente no chat aí, respondendo, né?
Ela está comentando aqui sobre a osteopatia. A osteopatia a gente trata a parte mecânica. O nervo vago é um nervo que tem uma relação com o sistema autonômico, que é aquele sistema que eu contei para vocês lá no início, de regulação entre o simpático e o parasimpático. Então, esse nervo vago tem uma relação com isso. Então, às vezes, o que o Dean pode ter visto é que estava alterado esse sistema. Então, na verdade, o que ele estava tentando fazer são técnicas para ajudar no sistema, ajudar a equilibrar o sistema, que a gente precisa ter esse sistema equilibrado. A gente não pode estar nem só em parasimpaticotonia, nem só em simpaticotonia. A simpaticotonia, como eu expliquei para vocês, ela é importante. Ela é necessária para a nossa sobrevivência. O que faz mal é a gente viver na simpaticotonia, viver na ameaça, né? E não descansar. E aí a gente entra num ciclo vicioso, né? A gente não descansa à noite, não dorme bem, porque você tá em simpaticotonia. E aí você não descansou, você fica mais em simpaticotonia. Então, assim, vai virando um ciclo, né? Então, a osteopatia, ela ajuda a regular o sistema, né, físico através das técnicas manuais, mas ela também trata as memórias corporais. Então, cada vez que você se submete a uma sessão de osteopatia, você sai de lá diferente. Você nunca é a mesma pessoa após uma sessão de osteopatia, porque as memórias negativas que estão gravadas no seu corpo, elas são dissipadas através das técnicas manuais. Então, a gente tem até técnicas específicas chamadas de liberação somatoemocional, que trata o cisto energético, que é um lugar que está parado a tensão ali. Então, a osteopatia ajuda muito nesse processo, vendendo, claro, meu peixe, né? Mas a gente precisa entender uma coisa que aconteceu com você, que é o que eu queria passar para todo mundo, que a pessoa não cura com uma coisa só, né? Você vê que você precisou fazer várias coisas. Então, você fez a yoga, né? Você achou a sua cura nesses processos. Você precisou desse caminho, né? Você foi na psicóloga, foi muito importante para você, né? Uhum. Chegou numa parte que de repente não estava fazendo mais sentido, mas ela foi importante para você. Claro. Você foi no osteopata, depois você fez o curso de coach, que no curso você fez as técnicas de autoconhecimento, que é uma coisa que a gente trabalha muito, né, nos nossos trabalhos de grupo. E aí você conseguiu ver mais coisas e mais profundo, porque você já tinha entendido uma parte. Beleza, eu tô aqui tentando agradar, né? Tentando não ser boa, né? Mas e por quê? Aí você só entendeu o porquê quando você foi a fundo no seu autoconhecimento. Então, o ser humano, ele tem um caminho individual. Então, se você está aqui agora nos escutando e está passando por uma ansiedade, você tem que entender que não é uma técnica em um lugar que vai resolver o seu problema. E que remédio é muito bem-vindo quando você não está conseguindo controlar com as outras coisas. Às vezes o remédio é importante. Para algumas pessoas ele é essencial. Mas para a maioria ele não faz sentido nenhum. A pessoa toma remédio, só fica pior porque na verdade aí dói estômago, dói intestino, dói um monte de coisa, né? E acaba que não está resolvendo. A pessoa continua ansiosa. Então, o remédio, ele tá aliviando só o sintoma, não tá tratando a causa. Então, para você melhorar, você precisa passar por um caminho de autoconhecimento. E esse caminho, gente, ele dura uma vida inteira, né? É claro que você não vai durar a vida inteira, talvez, para curar a sua ansiedade. Mas para se autoconhecer e para melhorar tantos sintomas que a gente tem diariamente, é uma vida toda. A gente tá aqui para isso mesmo, né? Estamos com tempo. Uma coisa também que eu fiz, né, assim, que foi um marco, foi o parto da Marina, né, há quase 4 anos atrás, porque eu já tinha passado por esse processo de síndrome do pânico, já tinha melhorado, as crises de ansiedade já estavam controladas, mas uma das coisas também que eu acho que as pessoas ansiosas têm em comum é o fato de querer controlar tudo. Né, o fato de achar que se eu tiver no controle, vai dar tudo certo, né? E quando eu não tenho esse controle, aí eu fico ansiosa, porque eu fico com medo daquilo que eu não sei, né? Daquilo que pode acontecer. Então, quando eu optei por fazer o parto natural da Marina, e aí durante o processo de parto, eu consegui compreender de fato que a gente não tem controle de nada. E que às vezes eu ter controle nem é bom,
né? Porque às vezes outra pessoa no controle vai ser muito melhor do que eu para organizar tudo. Então eu sempre tive muita dificuldade com surpresas, sabe? Com coisas que eu não podia controlar, deixar na mão de outras pessoas. Eu queria ter o controle de tudo. E quando eu estava para parir a Marina e eu percebi que eu não tinha o controle de nada, que estava tudo nas mãos, né, da natureza, da criação e da vontade de algo que é maior do que eu, depois que eu passei por esse processo, aí eu consegui de fato entregar esse controle. É claro que a gente tem um perfil e a gente, né, não muda completamente, mas o fato dela ter nascido de forma natural e eu ter conseguido passar por esse processo confiando completamente, né? Eu precisei de uma equipe toda ali. Eu precisei muito do meu marido, né? Eu precisei da própria Marina, né? Do desejo do neném de vir, de nascer, da força dela. Eu precisei das pessoas que estavam ali à volta, da equipe médica e da natureza, né? Da vontade do Criador. Então, tudo isso eu acho que fez com que eu entendesse, de fato, que na minha vida, muitas vezes eu preciso entregar o controle. E vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu não preciso ficar mentalizando e planejando e tem que sair tudo dentro do planejado. O que tiver que ser, vai ser. Eu acho que isso aí está o ponto das pessoas ansiosas. Primeiro, entender o que eu quero me preencher com essa ansiedade? É o meu ego? Por que eu sou assim? Por que eu não quero desagradar? Por que eu quero sempre ser o melhor? Por que eu quero estar no controle de tudo? E ao entender isso, eu consegui aceitar a condição e entregar isso. E realmente confiar em algo que é maior do que eu. Quando eu consigo fazer esse exercício de entrega, quando eu começo a ficar ansiosa, eu já respiro fundo e tento mentalizar isso, né? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu me preparei para o que eu tinha que fazer e agora vai ser o que Deus quiser. E é isso que me ajuda a não ter mais crise de ansiedade, porque quando eu tive, muitas pessoas me falaram que quem tem crise de ansiedade é para sempre, que isso não tem cura, que a gente consegue controlar, mas que pode voltar e que isso não tem cura. Eu ouvi várias pessoas falando isso. E na verdade, para mim, não é assim. Eu me curei da crise de pânico. Eu não tive mais crises de pânico. Eu sinto ansiedade? Claro que eu sinto. Mas em um outro nível, em um outro patamar e algo que eu consigo deixar acontecer. E deixo ir. É assim que aconteceu comigo. Então, e aí, além dessa questão do autoconhecimento, que eu acho que aí é para buscar realmente essa cura mais profunda, que é o que você está falando, né? Você demorou um tempo, você precisou desse caminho, o seu tempo foi de 1 ano, mas para outras pessoas pode ser menor ou pode ser maior, pode precisar de outros caminhos, né? Então, além disso tudo, eu acho que dicas práticas para falar assim, não, então a gente fez essa live para falar que o negócio é assim mesmo, é difícil, é demorado, tem que ir em vários terapeutas. Não. Existe uma forma de você ir controlando isso na sua casa, desde que você queira fazer isso. Porque muitas vezes eu falo para os pacientes assim, faz isso, isso e isso, e depois ele volta com a mesma dor e fala, isso não melhora não. Eu falei, você fez? Não fiz não, porque não sei o que acha difícil. Gente, não tem jeito de melhorar sem comprometimento. Toda dor e todo sintoma vem para nos exigir que a gente mude alguma coisa na nossa vida. Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional, né? Então, mental. Então, é preciso comprometimento. Então, quando a gente dá as dicas, a gente faz as dicas, para depois você falar assim, não funcionou, beleza, mas você fez, então tá bom. Né? Então, uma dica. Primeira coisa, gatilhos mentais, né? Gatilhos, né, mentais, gatilhos para poder gerar crises de ansiedade, tem que evitar esses gatilhos. Se você já tem propensão a ter ansiedade, então você tem que evitar os gatilhos. Quais são eles? Bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica, naquele momento, você relaxa, não lembra de nada, né? Só que ela altera o seu organismo, a sua fisiologia. E aí, posteriormente à bebida, aí você tem crises maiores, né? Logo, assim, dias depois, por exemplo, um dia depois. Seu corpo muda, então vai cada vez ficando debilitado ao ponto de você ter mais ansiedade.
Comida, gente, o que a gente come é muito importante. Então, excesso de açúcar e de carboidrato, porque o carboidrato, né, ele de alguma forma vai virar esse açúcar que eu não posso dizer a palavra açúcar, mas ele vai virar essa energia que o nosso corpo precisa. E se você não está queimando a energia, não está fazendo atividade, provavelmente você vai virar gordura no seu corpo. Então, carboidrato em excesso e açúcar em excesso é uma questão, é um gatilho. E às vezes a gente come mais quando a gente tá ansioso, né? E você quer comer o quê? Um prato de macarrão, né? Geralmente é isso. Quer comer uma pizza, um sanduíche, quer comer uma vasilha de doce, né? Quando você tá na TPM, então, principalmente. Por quê? Porque o nosso corpo necessita desse prazer momentâneo. Então, o corpo, ele faz. Você tem a vontade porque é uma necessidade do prazer. Então, se você tá tendo muita vontade de comer carboidrato doce, significa que você tá com desequilíbrio na sua sensação de prazer e de controle, que está muito ligado o prazer com o controle também, né? Então, tentar reduzir, né, e fazer esse trabalho, se você conseguir fazer isso sozinha, diminuindo a quantidade de açúcar e carboidrato, com certeza você vai melhorar bastante as suas ansiedades. Outro gatilho é a falta de atividade física, a falta de vitaminas, né? Então é preciso fazer atividade, é preciso tomar um sol, né? Vitamina D, a vitamina D é muito importante para o nosso organismo e é importante para o nosso sistema neural. Então, se você tem baixa de vitamina D, consequentemente você tem uma alteração do seu sistema neural, que é o que faz o controle simpático parasimpático. Então, precisa tomar sol, precisa alimentar bem. Gente, é coisa que todo mundo sabe, né? Mas eu tenho que repetir, porque às vezes a gente esquece, né? Mas isso a gente sabe. Então, se você já está fazendo isso tudo aí, né? Então vamos aprofundando, né? O que ainda está te causando essas ansiedades? Outra coisa muito importante é a rotina do sono. Pessoa ansiosa, ela já não dorme bem, porque ela está ansiosa. Então, o que você precisa fazer? Se você não está num grau elevado de ansiedade ainda, está num nível leve, dá para fazer isso agora. 1 hora antes de dormir, gente, desliga tudo que é aparelho eletrônico. Porque a luz dos aparelhos eletrônicos, essa luz branca, ela gera um aumento da nossa simpaticotonia, né? Então, você não vai conseguir dormir bem. Às vezes você dorme e apaga, só que no outro dia você acorda cansado. Por quê? Porque você não atingiu o sono que você precisava atingir para você descansar. E se você não descansar e o seu organismo não recuperar, você também não tem controle do seu sistema no outro dia. Entende que tudo é um ciclo vicioso? Então precisa dormir bem. Então larga tudo que é aparelho, vai ler um livro 1 hora antes, ou vai só ficar quietinho, relaxar, fazer exercício respiratório. Tem vários aí dicas, YouTube, de exercício respiratório que vocês podem fazer tranquilamente. Faz uma meditação, escuta uma música. No máximo de aparelho eletrônico é escutar uma música. Uma música que te toca, que descansa a sua mente, né? E outra coisa muito legal é tomar chá. Bebida quente antes de dormir também altera o nosso metabolismo e ajuda você a descansar à noite. Também tem estudos falando sobre isso. Então, toma uma bebida quente e, de preferência, você pode escolher os chás ou as ervas que têm a ver com o descanso. Por exemplo, a camomila, que acalma, o chá de maracujá ou o suco do maracujá sem açúcar, né? Senão não adianta. A própria folha do maracujá, o chá da folha de amora. O chá da folha de amora, ele ajuda a reduzir a pressão arterial e para as mulheres ele é muito bom porque ele atua na parte hormonal. Então, é interessante tomar o chá da folha de amora. É claro que tudo isso depois vocês vão pesquisar, vão estudar a fundo para não ficar tomando coisas demais que pode dar excesso no seu corpo. Mas se você já não faz nada disso e fizer, você vai ver o quanto que você vai melhorar. Para você descansar à noite e acordar no outro dia melhor e menos ansioso. Agora, se de fato você já está aí num momento de ansiedade, num nível um pouco mais elevado, que tudo isso que eu falei não resolveu o seu problema, detalhe, tudo isso que eu falei você tem que repetir no mínimo 21 dias. Vamos falar um mês, porque a neurociências fala para virar hábito 21 dias, né? Vamos Você falar um falar mês. para pessoa ansiosa que ela tem que fazer uma yoga, uma meditação, que ela tem que respirar antes de dormir, eu já deve estar tudo saindo da live aí, porque isso é muito difícil, né, para quem é ansioso. Falar que tem que Justamente. respirar. Eu, quando estava com crise, eu não queria de jeito nenhum fazer yoga, mas graças a Deus a minha mãe insistiu ali, eu me permiti e fui descobrindo, né, o meu jeito de fazer yoga, o meu jeito de meditar, e aí eu consegui acalmar.
E hoje em dia eu uso até essa técnica com a minha filha, porque ela 3 aninhos, tem hora que ela estressa e ela começa a jogar as coisas e eu falo, meu Deus, ela tá descontrolada. Aí eu pego na mãozinha dela e falo, filha, vamos respirar. Isso ela estressa porque ela não conseguiu colar um Lego no outro. Aí ela já quer jogar tudo pro alto. Filha, vamos respirar. Aí eu pego na mãozinha dela, ela aí nós faz 3 vezes, aí ela começa a acalmar. Então é um exercício. Primeiro é uma decisão, né? Se realmente a ansiedade está te incomodando a esse ponto, precisa realmente rever e começar a mudar os hábitos. Então, algumas pessoas perguntaram da relação da dor no corpo. Não é que a ansiedade causa algumas dores por causa desse metabolismo alterado. Imagina você ficar muito tempo em simpaticotonia. Altera sua musculatura, altera sua pressão arterial. Você pode ter uma pressão alta decorrente de uma ansiedade. Então, pode sim ter dor no corpo por conta da alteração da ansiedade. Mas não é uma relação direta. Tipo, tô ansiosa, deu dor no corpo. Mas normalmente as pessoas ansiosas ou mais ansiosas, elas têm enxaqueca, né? Dor de cabeça. Elas têm problema no estômago, azia, né? Porque geralmente é a falta do controle, que é a azia, que é aquela dor no estômago, que é você não conseguir controlar e você não ter aceitação das coisas e querer que tudo seja do seu jeito. Aí a pessoa faz alguma coisa e não sai do seu jeito, aí você fica estressado. Aí você fala assim, faz isso aqui pra mim, a pessoa não faz, você corre lá e faz no lugar. Você fica sobrecarregado. Então, dor no estômago. Então, ansiedade, as pessoas têm coisas em comum. Elas têm, pode ter dor de cabeça, pode ter dor no estômago, pode ter dor nos joelhos. É muito comum também. A dor nos joelhos, que geralmente são pessoas teimosas, com inflexibilidade, com dificuldade de se ajoelhar diante do outro, se submeter a alguma situação. E também ronca, viu? Pessoas ansiosas geralmente Ixi. roncam, porque também é teimosa. Então, assim, são coisas que podem vir junto, porque a relação emocional da leitura corporal tem a ver, entendeu? Mas não significa que uma coisa leva a outra, né? Porque o que está por trás disso é que leva. Então, a ansiedade, ela também é causada por alguma coisa, entendeu? Então, existe uma causa anterior. Então, se você tem isso tudo, tem que decidir mudar, gente. É isso que eu queria dizer para vocês. Tem que decidir mudar. É muito difícil falar com uma pessoa ansiosa, uma pessoa com enxaqueca, uma pessoa com dor no estômago, uma pessoa com dor no joelho. São pessoas que não escutam no consultório. Elas vão lá umas 2 vezes e falam, não resolveu, não volta mais. Assim, né? Vamos falar de uma grande maioria. Claro que existem muitas que sarou e é por isso que a gente continua trabalhando, graças a Deus, né? Tem muitas que trata e que melhora. Mas são pessoas mais teimosas. Elas não querem fazer as coisas. E ela justifica a própria ansiedade. Então, precisa mudar, precisa tentar, precisa mudar esse comportamento mental, né? E tem uma outra ansiedade que tem mais ligação com a parte do medo, né? E não é do medo, da não aceitação, como se eu fosse ruim, como se a minha vida fosse ruim, como se eu não fosse importante, né? Que é uma ansiedade que pode até levar ao suicídio, né? Então, para essas pessoas que têm esse nível, precisa de procurar ajuda, precisa de tratamento para poder entender o porquê que você não se aceita. Talvez é uma memória negativa que você tem, um trauma que você tem, que está no seu inconsciente, né? Precisa de ajuda. E precisa entender que você não está aqui por um acaso. A sua vida ela é especial. Toda vida é especial. Cada pessoa que está aqui, ela tem uma importância. E faz toda a diferença na humanidade. A sua energia é diferente, porque nem 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se você tem o seu corpo aqui, o seu corpo está ocupando o seu espaço, o espaço que é seu por direito. E se você sente que você não tem importância, você está errado, esquece isso. Você é uma pessoa extremamente importante, você faz total diferença nesse universo. E é por isso que você está aqui. Então, aceite a sua importância. E eu quero complementar. Você é importante não é pelo que você faz, né? Não é pela rebeldia que você demonstra e quer dizer para todo mundo que eu sou diferente, e muito menos pela obediência, por ser certinho, por nunca errar. Você é especial por existir, por ser uma pessoa que tem dignidade no DNA. Porque se a gente é um ser humano, foi nos dado o direito à vida, né? E isso já nos torna pessoas dignas. Então, independente se você é o diferentão ou se você é a boazinha, tá? Então, vamos pensar nisso. A gente ainda tem tempo aí? Como que tá o horário aqui? Ó,
Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo live, então assim, eu não tô conseguindo enxergar nada aqui, mas aqui no Nem meu, eu. no meu telefone, aparentemente faltam uns 5 minutos, 8 minutos, eu não sei se tá certo aqui, porque eu não olhei quando começou. Mas eu acho que a gente podia falar das opções que a gente tem também, né? Que Uhum, nós, né, nossa equipe oferece para ajudar essas pessoas com ansiedade, né? Contar um pouquinho do uhum. nosso trabalho. Você quer falar? Eu assim, em um desses trabalhos também, dentro desse caminho de autoconhecimento que eu fiz no coaching, eu descobri o poder do nome, né? E o meu nome, Tainá, ele significa raio de luz, luz. E esse nome diz muito para mim porque isso identifica qual que é a minha missão, né? Qual que é o meu propósito de vida. Eu entendo que eu vim para esse mundo para ser luz. E como que eu vou iluminar a vida das pessoas, né? Eu acho que é através do conhecimento. Então, só o fato de a gente ter aí uma média de 80 pessoas hoje com a gente, podendo ouvir a respeito disso, trocando ideias e eu compartilhando a minha história, eu acho que eu só me permito, assim, só Deus só me permitiu viver tudo o que eu vivi para que eu pudesse de alguma forma contribuir com outras pessoas para não chegar no nível que eu cheguei, no ponto que eu cheguei, né, das crises, porque é horrível, gente, eu não desejo isso para ninguém. É muito ruim. Você acha que você vai morrer, realmente. E você fica em estado de alerta o tempo todo. É muito triste. Só que, infelizmente, o que eu vejo acontecer? As pessoas têm ali um sinalzinho de ansiedade a incomodar e elas não dão ouvido para aquilo. O máximo que elas fazem é reclamar: "Ah, eu sou ansiosa demais, eu sou ansioso demais." Mas não procura, de fato, investir em autoconhecimento ou investir em algo que vai fazer com que ela melhore antes de ficar doente, né? Então, o meu sonho, o meu desejo e o que eu tento fazer no meu trabalho com essa minha missão é levar esse conhecimento para outras pessoas, para que elas vejam que é possível e que, assim, realmente o que eu queria é que as pessoas descobrissem isso antes de ficar doente, antes de virar alguma doença mais grave no corpo ou na mente, que é o que aconteceu comigo, né? Mas se chegou a esse ponto também, é dizer que tem solução. Assim como eu tive, mas eu tenho consciência que também eu fui privilegiada, porque existem esses tratamentos terapêuticos que muita gente não tem acesso, ignora a informação por não saber ou por não acreditar, ou financeiramente também. Muitas pessoas não têm condições, né, de fazer, porque esses cursos são caros, igual o que eu fiz. Tratamento, né? Nem sempre psicólogo aceita convênio, tem gente que nem convênio tem. Então, assim, eu sei que eu fui privilegiada e através desse privilégio que eu tive de ter esse conhecimento, hoje eu quero passar isso para as pessoas, né? E se eu conseguir ajudar de alguma forma, seja com a minha história ou seja na aplicação de alguma técnica nos cursos que a gente tem, isso aí já vai, assim, me satisfazer completamente mesmo enquanto pessoa. Valeu a pena tudo que eu vivi para conseguir ajudar essas outras pessoas também a conseguirem. E a gente tem, né, Dene, o trabalho que nós vamos. Eu quero já deixar o convite aí para vocês, dos dias 20 a 23 agora de julho. Nós temos uma jornada online gratuita, que é a Jornada das Trevas à Luz, né? Esse nome não foi por acaso. O que a gente quer fazer nessa jornada é um caminho com vocês de autoconhecimento. Infelizmente, hoje a gente não está podendo fazer mais os nossos cursos presenciais, né? Por conta de toda a pandemia que a gente está passando. Mas nessa jornada online, a gente dedicou muito a estudar técnicas que eram possíveis de ser feitas de casa. E a gente faz um trabalho lá, não só teórico, mas bem prático, de vivências, onde você da sua casa vai conseguir acessar essas informações que estão aí dentro de você. Vai te ajudar a refletir, a se entender e automaticamente começar esse processo de cura. Então, quem quiser, né, quem puder participar, faça a inscrição com a gente, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu pedi a Leide para colocar aí nos comentários o telefone do WhatsApp para fazer as inscrições. E depois eu vou tentar salvar o vídeo, se Deus quiser vai dar certo. E aí eu vou colocar na descrição do vídeo o telefone para fazer a inscrição da jornada. Ah lá, a Leide já colocou lá pra gente aí nos comentários.
Você é só mandar uma mensagem nesse número no WhatsApp falando, quero me inscrever para a jornada. E aí você vai ter a inscrição feita e vai receber o link para participar. A gente tem o grupo no Telegram também. O grupo no Telegram é só você entrar no perfil aí na minha bio, que tem o link para você entrar no Telegram e acompanhar tudo que a gente tem. Faltam 12 segundos para encerrar a nossa live. Eu quero agradecer imensamente vocês por estarem aqui com a gente. Desejo que a noite seja maravilhosa, que vocês tenham aprendido muito.